Fala galera, professor Guilherme, Personal Educa, continuando a série da Maldição dos 9. Hoje a gente vai falar do ano de 1929 e como esse ano foi conhecido, o principal evento de 1929 com certeza foi o crash da Bolsa de Nova York. Bom, o que foi esse crash da Bolsa de Nova York? Para a gente entender essa crise de 29, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava totalmente destruída. Isso fez com que os Estados Unidos, que já era uma potência em crescimento, se tornasse hegemônica na economia. Então os Estados Unidos vendia para o seu mercado interno, para a Europa, para a África e para a Ásia. Isso gerou muito, mas muito dinheiro para os Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos ficasse conhecido como terra das oportunidades, né? Então aí a American Dream Land também conhecida. Bom, acontece que essa crise que a Europa vivia não era para sempre. Então essas economias começaram a se recuperar, mas os Estados Unidos não modificou sua política econômica, eles continuaram produzindo cada vez mais. E isso gerou um conceito que nós chamamos de superprodução, é quando se produz mais do que se pode consumir. Então, os Estados Unidos produzia muito mais do que seu mercado poderia absorver. Isso gerou um subconsumo. Logo, a gente vai ter um aumento de estoques dentro dos Estados Unidos. E como a gente sabe, como a gente tem um aumento de estoques, a tendência é o preço desse produto diminuir. Uma outra questão que acontecia nos Estados Unidos nesse momento era a popularização da compra e da venda de ação nas bolsas de valores. Se hoje é algo muito restrito, naquela época não era. Pessoas de classe média, pessoas de classe baixa, todos compravam ações nas bolsas de valores. E isso ocorria justamente porque todo mundo acreditava que as empresas continuariam crescendo e continuariam gerando lucro, né? O que aumentou o valor dessas empresas de forma artificial, ou seja, essas empresas estavam produzindo, mas não tinha quem comprar. Elas estavam se valorizando, mas não tinham valor real algum. Bom, tudo ia indo muito bem até o dia do crash, 24 de outubro de 1929. Bom, por um motivo não muito bem esclarecido, devido a boatos que já estavam rolando em Nova York, um grande número de ações foram colocadas para ser vendidas ao mesmo tempo. E ainda obedecendo essa lei de oferta e da procura, com muita ação sendo vendida, o valor dessas ações automaticamente caiu, desvalorizando. E isso gerou um pânico geral. Todo mundo começou a vender suas ações, todos que tinham ações começaram a vender as suas ações, gerando o crash da Bolsa de Nova York. O crash da Bolsa de Nova York levou os Estados Unidos à falência e, consequentemente, o mundo inteiro, já que o mundo inteiro tinha negócios com os Estados Unidos. O Brasil tinha nos Estados Unidos, né, o seu maior comprador de café, também sofre essa crise, o que vai levar, inclusive, à Revolução ou Golpe de 1930, pelo governo Vargas, né? Na Europa toda, a crença no liberalismo começa a se desfazer, né? Ideias mais totalitárias, como o nazismo e o fascismo, começam a crescer devido a essa descrença nesse mercado mais global. No mundo inteiro começou a rolar um tipo de descrença com essa ideia do liberalismo puramente, sem intervenção do governo. Mas a crise não foi para sempre. Apesar dos estragos gerados por ela, por exemplo, do fortalecimento da própria máfia e da quebra desses países, né, economicamente, uma solução foi gerada através das ideias de um economista inglês, John Maynard Keynes, do keynesianismo, posto em prática no plano conhecido como New Deal. O New Deal, basicamente, buscava a intervenção do Estado na economia. O New Deal vai inaugurar uma política que vai ser adotada em quase todas as sociais-democracias do mundo, que é a chamada política do welfare state, Estado de bem-estar social. O Estado seria, então, aquele que promoveria a geração de empregos, o lucro, diminuindo a carga de trabalho, jornada de trabalho e gerando o bem-estar para a sua população. Bom, é isso aí. Continue ligado no canal e a gente vai continuar com a nossa série da Maldição dos 9. Valeu, muito obrigado.